Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal, que você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas soja, milho ou trigo. Pessoal, vamos dar uma olhadinha como é que ficou ontem esse mercado lá nos Estados Unidos e o que a gente tem para hoje? Então vamos lá. Ontem a gente teve aí petróleo caindo, petróleo caiu 1,33%, acabou mexendo com a Petrobras aqui no Brasil também. E hoje a gente vê uma queda de 0,86% no petróleo que segue lateralizado, né, pessoal? Segue aí nesse range dos $79 até na casa ali dos $70. Basicamente segue aquela mesma ideia ainda. Fatores globais que passam a puxar o óleo para cima, o petróleo para cima, são as questões lá do Oriente Médio, as guerras dos extremistas, e a gente tem também alguns problemas ali com grupos extremistas no Mar Vermelho que atacam esse tipo de navio, né? E do lado que puxa para baixo, a demanda que ainda segue não dando motivos para puxar o petróleo para cima, né? Então a gente tem um balanço entre oferta e a demanda e também essa questão das guerras lá no Oriente Médio. O óleo de palma, pessoal, também lateralizado aí como o petróleo, né, faz movimentos um pouco mais amplos aqui, mas a gente vê que no final das contas está basicamente aí no preço de julho de 2023, né? Ontem a gente teve uma queda de 0,13% e hoje fechou com uma alta de 0,08%, ou seja, nada demais, né? Óleo de soja, ontem, apesar dos pares terem subido, ele acabou fechando com uma queda de 0,39%. A gente viu ontem soja subindo e também vimos farelo subindo. Isso se deve aí a uma venda dos Estados Unidos para as Filipinas que puxou lá o volume de venda de farelo para cima e acabou animando o mercado no dia de ontem, né? E hoje a gente já vê que o mercado volta a trabalhar dentro daquela tendência de queda. Então ontem a soja fechou com 0,62 de alta, chegou a estar subindo bem mais, e acabou encerrando aí com 1/3 da alta que fez no dia. E hoje já cai 0,57%, lembrando, a soja voltou a trabalhar naquela região de resistência que a gente vinha comentando, que é o patamar de 2021, na região ali de 11,80 até $12 por bushel. O mercado ontem chegou a trabalhar a 11,90, tá? E hoje aí já está trabalhando na casa de $11,76 por bushel. O farelo, como eu comentei, ontem puxou, subiu 0,83%, também chegou a estar subindo mais no dia, fechou com basicamente metade do movimento de alta que fez durante o dia. E hoje já cai 1,17%, tá, pessoal? Seguindo aí a tendência baixista, também volta a trabalhar em cima da região de suporte. E agora a gente tem que ver para onde que esse mercado pode ir, né? A princípio a gente tem um ponto marcado lá embaixo em 310, caso o mercado decida continuar caindo. E se voltar a subir, um ponto interessante é na casa dos $390 por tonelada curta. O trigo ontem subiu forte também, 3,62% de alta. E hoje já vem fazendo um movimento baixista também, caindo 0,56%. Trigo que seguia embolado, né? Chegou a perder essa linha de referência que a gente tinha aqui, voltou a testar ela por baixo e agora cai novamente. A princípio, onde que a gente teria algum enrosco? De novo aqui na casa dos $5,60 por bushel. Para o milho ontem, como as demais, recuperou também, subiu 0,54% e hoje se mantém ainda um pouco menos de queda do que as demais, né? Mas ainda assim cai 0,24%. Em tendência de baixa, perdeu aquela linha de referência de baixa que a gente tinha. E agora, olhando para trás, tem que voltar bastante aqui para a gente achar alguma coisa, pessoal. Olhando lá para 2020, a gente tem alguma região de suporte aqui nessa área, nessa região dos 4,14. É interessante comentar também que saiu alguns dados lá dos Estados Unidos sobre o custo de produção. E o custo de produção para o milho ficou na casa de 4,47, isso considerando aí mais ou menos metade de área que a pessoa possui, que o produtor possui, e metade sendo arrendada. Se possui a área por completo, essa conta ela fica mais embaixo, o custo de produção fica mais embaixo. Agora, considerando, né, toda a gama de produtores, fazer um meio a meio aí, né? Então ficaria ali na casa do 4,47
e para a soja ficaria, se eu não me engano, em 9,97 dólares por bushel. Então isso favorece o produtor americano a plantar soja em detrimento de milho, então diminuição da área de milho a princípio. Esses números oficiais a gente só vai conhecer ali para o meio de março e efetivamente a hora que começar o plantio lá em abril, né? Mas a princípio hoje a gente tem dados só do USDA, dados matemáticos, expectativas matemáticas em cima do que pode acontecer, e eles trouxeram nesse fórum que a princípio deve sim ter aí um aumento da área de soja, uma redução da área de milho, mas a redução da área de milho ela não é tão grande assim, e ainda mais quando a gente pensa que eles colheram 390 milhões de toneladas, é bastante coisa, e eles têm um estoque muito grande ainda, né? Então essa redução de área pode ser que não seja suficiente para dar um suporte aí para os preços de milho lá em Chicago. Aqui no Brasil, a gente teve um dia ontem onde o milho ele chegou a trabalhar em alta e acabou fechando aí em queda de 0,38%. Segue muito travado aqui o contrato de milho, as negociações também no físico seguem muito travadas e a princípio aí esse mercado, acredito que quando vencer esse contrato de março a gente comece a ver alguma coisa, porque tem a questão também de reposição de estoques aí das indústrias, né? Para o dólar, pessoal, o dólar ontem contra as principais moedas do mundo caiu 0,08%, nada demais aqui. As bolsas lá caíram bem, então a gente viu o S&P 500 caindo 0,55% e Nasdaq caiu 0,77%. Mas estava caindo mais durante o dia, isso aí refletindo questões de balanço da Nvidia, que hoje é a terceira maior empresa listada em bolsa lá nos Estados Unidos, alcançou o patamar aí de $1 trilhão e ela veio com um resultado um pouco pior do que o mercado esperava. E lembrando, a Nvidia ela vem liderando a parte de desenvolvimento para inteligência artificial. Isso acabou mexendo com as demais ações por lá. Aqui no Brasil, descolado do mundo, nossa bolsa subiu bem, inclusive com Petrobras e Vale caindo, que foi o que eu comentei no vídeo de ontem, né? A gente tinha uma perspectiva para uma abertura mais negativa, por conta do minério ter caído 5%, mais de 5%, e a gente tinha o petróleo também negativo. Esses dois fatores ajudaram a nossa bolsa a abrir no negativo, e eu comentei também que se a gente viesse a ver uma alta na nossa bolsa, teria que ser puxada aí pelo setor bancário, né? Que foi basicamente o que aconteceu. Então, o setor bancário aqui no Brasil subiu, enquanto Vale e Petrobras caíam. Inclusive a Vale chegou a cair mais de 3%, fechou aí com aproximadamente 2,5% de queda. Agora, pessoal, vamos dar uma atualizada aqui nos nossos mapas climáticos. Segundo o modelo americano, o que a gente pode esperar para os próximos 5 dias? Então, um acumulado de chuva aqui para o sul, considerando Argentina e Paraguai junto, é cerca de 5 milímetros. E mais chuvas ali para o centro-oeste e norte, a região do Mato Piba também chove muito bem. Isso aqui, pessoal, a gente já vem vendo aí esses modelos climáticos há meses, mostrando uma característica de El Niño, onde chove mais lá para o centro-oeste e menos aqui para o sul, né? E a princípio é isso que a gente está vendo, tá? Então lá para o Mato Grosso a gente deve ver cerca de 30 a 50 milímetros de acumulado, e para a região ali também do Mato Piba fica nessa casa dos 50 milímetros, enquanto aqui para o sul fica na casa de 5 milímetros. E olhando para o modelo europeu, é basicamente a mesma fotografia, né? Ele mostra um pouco mais de chuvas ainda no centro-oeste, volumes um pouco maiores, e aqui para o sul também chega a ficar nessa casa dos 5 milímetros. A diferença é aqui na Argentina, que mostra lugares com cerca de 60 milímetros de acumulado, mas a princípio a configuração é basicamente a mesma, né? Menos chuvas aqui para o sul e mais chuvas lá para cima, configurando aí um El Niño. Vamos olhar como é que tá as bolsas no dia de hoje. Então a gente tem Xangai lá na China subindo 0,97%, e em Hong Kong sobe 1,54% com o Hang Seng, né? Hang Seng é a bolsa de Hong Kong. Basicamente o que a gente tem lá são estímulos aí para compra de ações, tentando de uma forma estimular o mercado, né? O governo lá tentando estimular o mercado, mas é muito pontual, né, pessoal? Isso aqui é meio mascarado. Basicamente é o governo comprando aí ações e impossibilitando os investidores lá a venderem a descoberta. Então isso acaba de uma forma
subindo as ações, mas como se fosse de uma forma sintética, né? Então não dá para levar muito em consideração essas altas que a gente está vendo aqui, até porque a gente continua vendo aqui o minério de ferro cai 4%, basicamente lá os moradores não compram mais imóveis porque eles têm medo do que pode acontecer na economia, enfim, o consumidor chinês ele está receoso, continua receoso, e esses números aqui de bolsa, a princípio, eles são artificiais, tá? Para a parte de Ásia e Pacífico, a gente tem destaque de queda para a Austrália, que cai 0,66%. Ontem a gente viu a Europa trabalhando no negativo também, e hoje já temos uma Europa em alta. Eurostock sobe 0,34%, e o destaque de alta fica para a Bolsa Italiana, que sobe 0,8%. Na ponta da queda temos apenas a Bolsa Londrina caindo 0,86%. Estados Unidos, futuros para S&P 500 cai 0,24% e Nasdaq cai 0,49%. Será que teremos mais um dia negativo lá nos Estados Unidos? Eu diria que cabe. Lá está muito esticado, não seria nada estranho a gente ver um movimento baixista de curto prazo aí sem mudar a tendência, tá pessoal? Só realmente de movimento de realização de lucros, porque vem subindo há bastante tempo e subiu bem. Comentei já dos commodities não agrícolas, né? Petróleo caindo 0,78% e o minério 3,98%. Isso aqui de novo, ruim para Vale, ruim para Petro. Vamos ver como é que se comportam hoje os demais ativos da nossa bolsa, se essa alta que a gente viu ontem continua ou não. Parte de dólar sobe 0,07% contra as principais moedas do mundo e temos um dólar mais forte também contra países emergentes. Lembrando que no Brasil ontem a bolsa subiu e o dólar caiu. O dólar caiu 0,7% aqui no Brasil, uma queda bem relevante. Nossa moeda foi a melhor desempenho ontem contra o dólar. E a agenda, pessoal, essa semana está bem fraquinha, né? Então hoje segue aí o padrão dos últimos dias. Não temos nada muito relevante, apenas aqui um discurso às 10 horas da manhã do Boost, que pode fazer algum preço no mercado. 10 horas da manhã, lá dos Estados Unidos, né? Membro do FONC aí, votante no Fed, que pode dizer alguma coisa sobre o rumo da inflação e os cortes de juros lá para frente, né? Mas não tem grandes expectativas em cima disso aqui não. E às 4 horas da tarde a gente tem as atas da reunião do FONC, tá? Isso aqui também não tende a fazer muito preço, pessoal, porque é defasado, né? Então já saiu vários dados depois da ata e ela acaba se tornando um pouco obsoleta. Mas é um dado interessante. Às 4 horas da tarde e às 10 horas da manhã é onde tende a ter algum tipo de movimento com base no noticiário. Fora isso, mais nada. Pessoal, como sempre, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo, se inscrevam e, é claro, acompanhem aí os conteúdos. Lembrando, hoje a gente tem publicação também de vídeo, um vídeo mais aprofundado para quem quer estudar mais o mercado, com o nosso colega Marcelo. E também todos os dias temos aí atualizações durante o pregão com o Robson. Então ativem o sininho aí para receber uma notificação sempre que for publicado um novo conteúdo para vocês. Um grande abraço, nos vemos novamente amanhã.